Bom, tá normal então. Então vamos lá. Bora lá? Vamos conversar sobre esses 5 hábitos que, na minha opinião, a gente não deveria ter, tá bom? São hábitos, como eu falei, comuns, mas eles são de risco. Os 5 hábitos que eu vou falar aqui, ó, vamos ver. Os 5 hábitos que eu vou falar aqui são hábitos que todos eles, se a gente não tomar cuidado, eles podem ser realmente letais, no sentido de que a gente pode perder o bicho, tá? Enfim, variados fatos aí. E como eu falei, eu vou falar 5 hábitos aqui da rotina que acontecem, que são letais, mas tem mais. Tem mais, eu vi algumas pessoas mandando algumas mensagens aqui de alguns hábitos que também são letais, que a gente também precisa tomar cuidado. E eu quero orientar vocês em relação a isso, porque é de fato dia a dia, é de fato uma coisa que acontece o tempo todo. Eu vou começar pelo primeiro, que é o seguinte, sabe uma coisa que assim, acelera meu coração? Gente, vocês não têm noção. Pra chegar no consultório, né? Pra chegar na clínica, é uma avenida super movimentada, uma das mais movimentadas da cidade. E é bem num cruzamento, numa esquina. E tem uma rampa pra chegar até a porta da clínica, e a porta é de vidro, então eu de dentro consigo ver a pessoa subindo a rampa de fora. Gente, se tem uma coisa que eu quero morrer quando acontece, que é um dos hábitos que é realmente letal, é quando a pessoa vem com o bicho no ombro. Ai, meu Deus do céu, quer me deixar desesperada? É vir com o bicho pra consulta, é passear com o bicho, é o que quer que seja, ficar andando com o bicho no ombro no meio da cidade. Gente, vocês não têm ideia como isso me incomoda. E me incomoda por quê? Vários motivos. O primeiro deles é porque o seu bicho pode simplesmente voar, né? Ai, mas ele tem asa cortada. Mas tá bom, mas vamos pensar numa avenida movimentada, o seu bicho tem a asa cortada e você tá vindo com ele no ombro. Ah, ele é super manso, ele não sai de cima do meu ombro. Vamos supor que passe uma moto super barulhenta e assuste o seu bicho e ele caia do seu ombro pro meio da rua. Aí a gente vai escrever lá, jaz aqui fulano de tal. Não tem, né? Não tem o que fazer. Tá? Deus me livre e guarde. Bicho pequeno, bicho grande atropelado já é complicado. Bicho pequeno atropelado não tem história pra contar. Tá? Então assim, eu tô dando esse exemplo de vir com o bicho no ombro na clínica, pra consulta, mas é realmente estar em um ambiente não protegido com o seu animal do lado externo, tá? Por exemplo, mesmo aqui em casa, os meus bichos não têm asa cortada. Os meus bichos são extremamente pequenos. Pra quem não sabe, eu tenho agapornis, né? É um citacídeo de pequeno porte. Eles praticam voo? Praticam dentro de casa, com a minha supervisão. Eu não sou louca de tentar fazer voo livre com um citacídeo desse tamanho, tá? A chance de passar um gavião e pegar é muito grande, a chance do bicho subir numa árvore e não descer é muito grande. Enfim, são inúmeros riscos que a gente tem. A chance do bicho voar para longe e não voltar também existe, também é grande se a gente não sabe fazer o treino direito. E vou falar pra vocês, eu, Camila, não sou especialista nesse tipo de treinamento, nesse tipo de voo livre, né? Então eu não me arrisco e aconselho vocês a não arriscarem também. Ah, mas eu treino o meu bicho em casa, eu chamo, toda vez que eu chamo ele vem pro meu dedo. Tá bom, mas isso dentro de um ambiente controlado. Não é com uma árvore muito alta, não são com barulhos externos, não são com outras aves voando. A gente tem o risco que eu falei, algum gavião, algum predador voar atrás do seu bicho, uma ave de pequeno porte, gente, sofre muito. Tem uma foto, ela é até bem chocante, não sei se vocês já chegaram a ver ou não, mas é um periquito australiano no bico de um gavião.
porque não sei se foi praticar voo livre, se voou, se alguém soltou, o que aconteceu, mas é uma ave de rapina comendo um citacídeo, tá? Então, minha recomendação para vocês, o primeiro hábito de risco é estar com o seu animal sem estar, né, numa caixinha de transporte, sem estar seguro em um ambiente externo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem gente que vem com o bicho na mão, assim, ó, presinho assim na mão. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso. Vai ter que levar o animal pro veterinário, vai levar o animal pra casa, sei lá, dos seus pais, vai levar o animal pra casa da sua avó, da sua tia, do seu vizinho, o que quer que seja. Caixinha de transporte, transporta esse animal de maneira segura, não transporta na mão, não transporta no ombro, por mais que tenha asa cortada, por melhor que seja treinado. Eu tô falando aqui dos animais que não são treinados para fazer voo livre, tá? E outra, animais que são treinados para fazer voo livre, de novo, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que tem lugares e lugares para se praticar voo livre. Não é tão simples assim, tá? Então, minha recomendação quero que o meu animal voe. Tá bom, voa dentro de casa. Se é um animal de porte médio, de porte grande, tenha um viveiro, tenha um ambiente externo que esse animal consiga voar. Vá atrás realmente de se capacitar para fazer o voo livre, mas mesmo que o bicho tenha asa cortada, não transporta esse bicho sem caixinha de transporte. Enfim, acabei de falar os riscos, não vou ficar chovendo no molhado aqui, tá? Então esse é o primeiro hábito de grande risco que a gente tem, manter os animais em ambiente sem controle, né? Em um ambiente completamente descontrolado, em ambiente ao ar livre, sem estarem devidamente seguros, tá? Bastante importante isso. O segundo item que eu coloquei aqui como um item de risco que acontece diariamente é a interação com predadores. Interação com predadores, o que eu quero dizer com isso? Interação com cachorro e gato, tá? Eu tenho gato, meu gato ama minha calopsita, eles são super amigos. Ótimo. Só libere esse contato quando você estiver junto, tá? Porque um é presa, o outro é predador e vai dar ruim. Se a gente não estiver supervisionando, já atendi muito animal na clínica, eu falei isso. Em umas 2 semanas atrás, quando eu falei sobre os acidentes que vem acontecendo com mais frequência na quarentena, né? Eu tenho atendido bastante animal machucado por cachorro, machucado por gato. Porque acontece, é o que eu falei. Um animal é presa, o outro animal é predador. Por mais que o predador não vá para machucar o bicho, eu vou dar um exemplo meu daqui a pouco. São animais de portes diferentes, tamanhos diferentes, forças diferentes. É assim, universos muito diferentes, tá? Eu vou dar um exemplo que acontece aqui na minha casa, para vocês verem que eu sou muito como vocês também, gente. Eu sou veterinária de aves, formada, pós-graduada, enfim, mas eu tenho a rotina do dia a dia com as minhas aves também. Então, eu venho falar aqui para vocês, orientar vocês como veterinária, mas eu também venho falar para vocês da minha experiência pessoal com esses animais, tá? É diferente, eu sei que é diferente. A gente saber como funciona, a gente manejar, a gente tentar e a gente só orientar. Então eu consigo trazer essas duas partes, tá? Então eu como veterinária falo, não deixem suas aves se interagirem com predadores, com cachorro e com gato. Eu como tutora falo pra vocês o seguinte, eu em casa tenho cachorro, tá? Eu não tenho gato justamente porque eu tenho as minhas aves. Um dia, quem sabe, eu vou ter, mas eu acho que eu nunca vou deixar de ter ave, então quem sabe eu nunca tenha gato, e eu não tenho gato por isso, tá? Eu nunca tive gato, morro de vontade de ter gato, mas pelas minhas aves eu não tenho. Porém, eu tenho 2 cachorras em casa. Uma delas é filhote ainda, e ela é terrível. Ela é terrível. Pensa num filhote, né? Filhote é um terror. E o que acontece? Ela é muito curiosa, ela quer brincar, ela quer ver o que é. E as minhas aves ficam numa sala separada, vocês sabem, que é a minha companhia que sabe. E de manhã, de vez em quando, ela vai
entra lá na sala junto, né? Gente, ela entrar e eu tenho que colocar ela pra fora. Porque ela é curiosa, então ela quer chegar perto da gaiola, ela quer latir, ela quer ficar passando a pata. E, primeiro, que estressa os animais, estressam as presas, né? Um animal latindo ali, um animal fazendo barulho não é adequado. Segundo, que numa dessa dela tentar chegar perto da gaiola, dela tentar passar a pata na gaiola, ela pode machucar as minhas aves, tá? Então é assim, de verdade, é ela entrar. Voltou? É que tava entrando uma ligação aqui. Voltou, gente? Me digam aí se voltou. Beleza, aqui tava entrando uma ligação e não vou parar de falar com vocês aqui agora. Bom, o que eu tava falando é a filhote entrar na sala dos meus passarinhos que eu ponho ela pra fora. Ponto, acabou. Não tem negociação, tá? Eu falei que eu tinha 2 cachorras, eu tenho mais uma, que ela é uma pequenininha, super idosinha, e ela não tem nenhuma vontade de interagir com as minhas aves. Mas mesmo assim, ela só fica dentro da sala das minhas aves quando tá comigo. Se não tá comigo, ela tá fora da sala, tá? E mesmo assim, quando os bichos estão soltos, eu evito de deixar ela lá. Porque é a velha história, né? Presa, predador. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, meu gato ama minha calopsita? Ótimo. Deixa eles interagirem com muito cuidado quando você estiver perto. Sabe o que acontece? Toda vez que a gente tem arranhão, toda vez que a gente tem mordida, toda vez que a gente tem laceração de pele por um predador, a gente tem uma ferida muito contaminada, tá? E principalmente por saliva de gato, saliva de cachorro, a gente tem uma bactéria muito patogênica que entra na corrente sanguínea das aves e, gente, se a gente não trata, o animal pode vir a óbito, tá? Então, agora também fica meu alerta aí para colegas, para estudantes de veterinária, mesmo que chegou um animal na sua clínica, no seu consultório, que foi pego por um gato, por um cachorro, não tem nenhuma laceração extensa, ele tem uma pontinha ali aberta na pele, não dá pra fazer nada, tal. Tratem. Não deixa isso passar em branco, porque vai dar 2, 3 dias, o animal vai voltar muito mal, tá? É muito contaminado, é uma ferida muito contaminada. E é o que eu falei, o desenvolvimento dessa bactéria, em principal de saliva, de gato, de cachorro, o desenvolvimento é muito rápido, o animal vem a óbito muito rápido se a gente não trata. Por menor que seja a laceração, tratem, tá? Por menor, ai, meu gato pegou minha calopsita, mas nossa, nem sangrou, foi um machucado muito pequenininho. Não interessa, leva pro veterinário, pra avaliação, pra tratamento, porque se a gente come bola, depois não dá tempo de reverter, tá bom? Então esse é o segundo hábito de extremo risco que a gente tem no dia a dia. Não deixem os animais de vocês, as aves de vocês interagirem com os predadores da casa, com os cães e com os gatos da casa, tá? Vamos lá para o nosso terceiro hábito. Terceiro hábito de risco. Eu já falei bastante sobre isso, mas eu não vou alcançar de falar sobre isso, tá? É a introdução de animais dentro da sua casa, dentro do seu plantel, dentro da sua rotina, que não foram quarentenados e que não passaram por exame, tá? Gente, o risco disso é você perder todos os animais que você tem na sua casa, é você trazer uma bactéria pra sua casa, você trazer um vírus pra sua casa que você não quer, tá bom? Que você não quer. Por que eu gosto muito de bater nessa tecla? A maioria das pessoas que já tem animal em casa e que adquire um segundo animal não faz quarentena. De verdade, eu conto nos dedos o número de clientes meus que eu falo pra fazer a quarentena e a pessoa vai adquirir um novo animal e não faz a quarentena, tá? A gente precisa levar isso mais a sério. Tanto para a saúde dos animais que a gente já tem em casa,
como para a saúde das pessoas que a gente tem em casa, tá bom? Como eu falei, eu já falei sobre quarentena, tem uma live sobre quarentena, só sobre quarentena aqui no IGTV, se eu não me engano. E é muito importante a gente se atentar aos riscos que a gente corre quando a gente adquire um novo animal, independente da origem. É lógico, a origem conta, óbvio. É muito diferente você adquirir um animal de um ambiente controlado, de um criador sério, que realmente se preocupa, que faz exames, que tem uma boa alimentação, e você adquirir um animal que você não sabe a procedência. Mas mesmo assim, independente da origem desse animal, o que eu gosto de falar? Assumam que esse animal está doente. Assumam que esse animal está doente para que vocês tenham todos os cuidados necessários, tá bom? Existem sim bactérias que são muito patogênicas, que são muito prejudiciais para a saúde. Existem vírus que não tem cura, tá? Só tem controle, tem vírus que nem controle tem. E a chance de você adquirir um animal doente é grande, se você não sabe se é de boa procedência. E a chance desse animal doente passar para os animais da sua casa é muito grande, tá? Eu falei, né? Além da quarentena, eu não tenho nenhum animal em casa. Não tenho nenhuma calopsita, não tenho nenhum agapornis, não tenho nenhum papagaio, eu quero adquirir uma ave. Ótimo, excelente. Adquira com responsabilidade e leve o seu animal para um veterinário avaliar assim que ele chegar na sua casa, tá? É importante a quarentena para os outros animais, é importante para a família. É muito importante a gente ter ciência do que aquele animal pode representar pra gente. Eles são excelentes pets, excelentes, tá? Eles têm um vínculo social muito legal, a gente consegue ter uma boa interação, são muito companheiros, né? Tem algumas espécies que são mais, outras menos, tem umas mais dóceis, menos dóceis, tem, enfim, gente, uma diversidade de espécies muito grande, são animais muito bonitos, mas a gente precisa ter responsabilidade com eles, com os nossos animais em casa e com as pessoas em casa também, tá bom? Não vou ficar entrando muito em detalhes nesse tema, porque eu já falei bastante sobre esse tema nos nossos encontros passados, mas é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Tô vendo a Peninhas do Amor perguntar quais as doenças as calopsitas podem passar para o humano. Gente, são algumas, tá bom? O que é uma doença que a calopsita ou qualquer outro animal pode passar pra gente? É chamado de zoonose, tá? São doenças comuns entre animais e homens e são várias, tá bom? A de maior preocupação, que eu acredito que quem realmente é comprometido, quem realmente faz o dever de casa quando vai adquirir um psitacídeo já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, é importante que vocês saibam, é a clamídia, né? A clamídia é uma bactéria, uma doença, uma bactéria bem pequena, que é uma zoonose, tá bom? E os animais podem passar pra gente. Não é a clamídia DST, não é a clamídia que a gente tá acostumado a ouvir falar de DST mesmo, tá? É uma clamídia que pra nós humanos é chamada de psitacose, tá bom? Para as aves a gente pode chamar de clamidiose ou ornitose, e é uma doença bastante chata, que dá sintomas respiratórios, conjuntivites, para as calopsitas, né, para as aves em geral, a gente tem comprometimento de fígado, comprometimento gastrointestinal, comprometimento respiratório, e a gente precisa ficar muito esperto, principalmente para as pessoas que não têm imunidade 100%, tá? A Ana tá falando, no Bird Academy realmente eu falo sobre algumas doenças que estão na minha rotina, que acontecem bastante, a clamídia é uma delas, tá bom? Não vou ficar falando de clamídia aqui, o que eu quero dizer é, prestem atenção na origem das aves que vocês estão adquirindo, mesmo se for de uma origem confiável, façam a quarentena, levem o animal para exame, levem para um veterinário avaliar. Outra coisa importante, importantíssimo, exame, gente, quem faz é médico veterinário, tá? Mas o laboratório manda um envelope para eu mandar de volta com o material do animal para ver se tem ou não doença. Não é muito bem assim que funciona.
Prestem atenção, na minha opinião, como veterinária, eu não acho esse trabalho legal, tá? Quem é capacitado para realmente fazer coleta de material biológico e realmente encaminhar isso para o laboratório é o médico veterinário. Ele vai saber quais exames pedir, que material biológico coletar, como armazenar, como transportar. Então, é importante um veterinário avaliar, é importante o animal passar por quarentena, é importante a gente ter responsabilidade, tá bom? Esse é o terceiro fato de grande risco que acontece muito, muito, muito na rotina, tá bom? Vamos lá. O próximo fato de grande risco ele é de risco por algumas situações, tá? Não tem uma situação isolada. A gente tem algumas coisas que eu quero falar sobre esse fato com vocês. Deixar a gaiola ou recinto do seu animal perto de janelas. Isso é um risco que a gente tem algumas preocupações em relação a isso. Primeira delas é o vento, tá? Primeira delas é vento, a gente sabe que vento não é legal para ave, realmente pode resfriar o animal, realmente a gente pode ter quedas de imunidade relacionadas ao frio de um animal que fica perto da janela. O animal perto da janela vai ter uma grande corrente de vento acontecendo ali, tá? Então, não é indicado por esse motivo. Outro motivo, insolação. Se você não tem mapeado aí na sua casa quais horários do dia bate naquela janela, por exemplo, a gente corre o risco do animal ficar exposto a um sol muito quente por um longo período do dia. Não é isso que a gente quer. A gente pode ter problemas de insolação, eu já falei sobre os riscos comuns, acidentes domésticos comuns que acontecem, e isso não é só com ave, né? Isso acontece bastante com outros animais também, das pessoas esquecerem o animal no sol. E, gente, nossa senhora, é horrível. É horrível, é horrível, é horrível de ver, é horrível de tratar, é horrível, tá? Então, deixar o animal perto da janela, a gente corre o risco do vento, da corrente de vento, a gente corre o risco, se você não souber muito bem quais horários bate o sol ali, do animal ficar exposto a muito sol, tá? Isso pode sim, dependendo da gravidade, levar o seu animal a óbito. Outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente está pensando em animais perto de janela é risco de fuga, né? Existe. Principalmente para aquelas janelas que não tem tela, aí nem se fala, né? E ainda para as janelas que não tem tela, o risco da gente deixar um animal ali perto é que vão vir animais de vida livre petiscar o alimento do seu animal, tá? É muito comum acontecer, de verdade, é muito comum acontecer, principalmente para animais que ficam em ambiente externo, né? Ficam, enfim, fora de casa durante o dia, sem supervisão. O que acontece é que vem pardal, vem rolinha, vem pomba, vem comer o alimento do seu animal que tá ali mais fácil, mais disponível, de melhor qualidade ali, tá? Como eu falei, não é raro disso acontecer, isso acontece. Isso acontece e nos locais que isso acontece, geralmente é de difícil solução. A menos que a gente coloque o animal para dentro de casa, é muito difícil a gente eliminar esses animais de vida livre ali daquele local. Por inúmeros fatores, né? Mas é bastante difícil. Os animais de vida livre trazem com eles doenças também, que para eles, eles têm uma forma... vamos dizer assim, eles portam aquelas doenças e eles conseguem lidar com elas muito bem, com uma imunidade boa, enfim. E eles têm, às vezes, uma carga parasitária, uma carga bacteriana pequena, que quando em contato com os nossos animais, isso pode fazer um estrago muito grande, tá? E a gente tem os problemas dos ectoparasitas, dos endoparasitas, né? Das pulgas, dos piolhos. Acontece em ave também dos ácaros. Tem ácaro em ave também, a gente tem ácaro de pena. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com animais de vida livre vindo perto dos nossos animais, tá? E isso é muito comum acontecer quando a gente tem um animal perto de janela. Então, vamos ficar esperto quanto a isso.
Acho que eram esses riscos de perto da janela, tá? Corrente de vento, insolação, animais de vida livre, risco de fuga. Acho que era isso relacionado aos animais perto de janela. Não é legal, né? Não é a minha recomendação para vocês. Tenha um lugar aí na casa de vocês adequado, tenha um lugar que o animal fique confortável, fique seguro, ele precisa ter o cantinho dele ali. Eu sempre falo que a gente tem que fazer o caminho inverso, né? Não é comprar um animal e depois descobrir onde ele vai ficar na sua casa. A gente precisa achar um lugar da casa, adequar um lugar da casa para depois adquirir um animal realmente com responsabilidade. Então, vamos ficar esperto quanto a isso, tá? E, gente, o último item que eu tenho pra falar com vocês é bastante polêmico, né? Mas eu sou defensora desse item. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe. É sobre os animais fora da gaiola sem supervisão. Isso é um risco. Isso é um risco. Não tem como falar que não é. Tá? Animal solto, sem supervisão, já cansei de dar exemplo aqui pra vocês de acidente que acontece, de coisas que o bicho come, né, que não deveria ter comido, panelas que os bichos caem, privada que o bicho cai, pisão, sentar em cima, o cachorro pegou. Não vou ficar dando muito mais exemplo aqui pra vocês, mas animal fora da gaiola, sem supervisão, corre risco. Não tem jeito. Corre risco porque ele está exposto a um ambiente que não é seguro. Ninguém deixa uma criança de 3 anos solta pela casa sem supervisão, tá? Então, eu sou bastante defensora disso. Mas meu animal tem que ficar preso o dia inteiro? Não, ele não tem que ficar preso o dia inteiro. Ele vai sim ficar solto quando ele estiver sob sua supervisão. E, de novo, não encarem o recinto, a gaiola, o ambiente deles como uma prisão. Se você está encarando o recinto deles como uma prisão, tem alguma coisa errada, tá? Esse recinto, essa gaiola, ela tem que ser o quarto do animal, ela tem que ser divertida, o animal tem que querer voltar para lá, tem fácil acesso à comida, tem fácil acesso à água, tem proteção, tem abrigo, tem atividade para fazer. Não deve ser encarado como uma prisão, tá bom? Tenho dó de ter passarinho porque ele fica preso numa gaiola. É bastante polêmico a gente falar isso. E as pessoas que têm cachorro em apartamento? E as pessoas que têm gato em apartamento? Será que mesmo você tendo uma arara no recinto, será que é grande o suficiente para ela? Será que mesmo você fazendo voo livre com a sua ave, será que é suficiente para ela? Então, a desculpa de que não é bastante controverso isso. Deixa meu animal solto porque eu tenho dó de deixar ele preso. Gente, tenha medo de deixar ele solto. Muito acidente pode acontecer. Eu falo isso como veterinária agora, tá? Eu vejo muito acidente acontecer. Eu vejo muito bicho chegar machucado, eu vejo muito bicho chegar intoxicado, eu vejo muito bicho chegar em situações que não teriam acontecido se esse animal tivesse em um ambiente controlado. Não vou ficar dando 1000 exemplos aqui, eu canso de falar exemplo aqui pra vocês. Mas vamos prestar atenção, vamos melhorar a qualidade do recinto que eles ficam, vamos ter um ambiente maior, vamos ter um recinto maior, vamos ter o maior recinto que a gente conseguir ter, por menor que seja o animal. Vamos dar qualidade de vida pra ele. Não vamos deixar ele correr risco de vida, correr risco de saúde, correr risco de predação, porque a gente não deu um bom conforto dentro da gaiola do ambiente dele, tá? Como eu falei, esse é um ponto bastante polêmico, mas é um ponto de vista que eu, Camila, gosto de defender pelos acidentes que eu vejo acontecer, pelos acidentes que já aconteceram na minha casa, pelos acidentes que já aconteceram com os meus animais. Então, eu gosto de bater nessa tecla, tá? Sei que tem muita gente que discorda, mas é o meu ponto de vista e eu também vou saber respeitar quem tiver um outro ponto de vista, tá? Acho que era isso, gente, os 5 riscos, né? Só recapitulando. Deixar o animal em um ambiente externo, sem controle, sem estar numa caixinha de transporte, sem realmente estar seguro. O segundo risco é a interação com predadores. O terceiro risco é introdução de animais novos no plantel, na sua casa,
que não foram quarentenados e que não passaram por exames. O 4 é deixar a gaiola perto de janelas, né? E o 5 é animais fora da gaiola sem supervisão, tá? Vou dar uma olhada nas perguntinhas que vocês me mandaram antes. Eu tô vendo que vocês estão mandando bastante coisa aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. As minhas, quando estou em casa, querem ficar comigo direto. Então, Beth, é ótimo. Os meus, quando eu tô em casa, eu também amo ficar com eles também amam ficar comigo, mas quando eu tô junto, tá? Se eu não tô, eu tenho bastante receio de deixá-los solto. Até pelos acidentes que já aconteceram, falei pra vocês já. Aconteceram acidentes aqui também, acontece, gente, acontece. Eu também erro, também tenho muita coisa pra melhorar nos manejos dos meus bichos, muita coisa. Mas se a gente vai melhorando cada dia um pouquinho, a gente um dia consegue chegar lá, né? A gente nunca vai conseguir replicar o que a natureza proporciona pra eles, mas é nossa obrigação tentar melhorar cada dia um pouquinho, tá bom? Gaiolas espaçosas, brinquedos e pronto, eles estarão felizes. É isso aí, Cris. A gente precisa ter uma gaiola com espaço, a gente precisa ter atividade, a gente precisa ter interação, a gente precisa sim ter interação social com eles também, é muito importante. Mas a gente precisa que eles fiquem seguros, tá? Gabi, eu vou ler as perguntas agora, eu vi que você acabou de mandar aqui, ó. Vou começar a ler as perguntas então, tá bom? A gangue da Gabi. Beijar a calopsita. Gente, esse é um outro hábito de risco, tá? É um hábito de risco, tanto pra gente quanto pra eles, tá? Por quê? Tô vendo vocês falando aqui. Qual é o risco da gente beijar uma calopsita, beijar uma ave? Tanto pra gente quanto pra eles tem risco, tá? A gente tem risco de ingerir uma bactéria que seja uma zoonose, por exemplo, clamídia, e eles têm o risco de realmente ingerirem uma bactéria que não faz bem pra eles, tá? A gente tem bactérias na boca, né? Nossa boca tem bactéria, não tem como. Mas eu não beijo o bico da minha calopsita, e aí, tudo bem, não tá tudo bem. Então, não é o ideal, tá? Não é o ideal, existe risco pros dois lados. Eu vi que transmissão de clamídia é pelas fezes, pelo pozinho das fezes, por secreção, então não tem risco, mesmo se eu beijar a pena da minha calopsita, não tenho risco de pegar clamídia. Não é muito verdade. Por quê? De fato, né, os pós das fezes realmente suspendem a possível bactéria, clamídia, e isso pode grudar nas penas. Os animais, eles fazem grooming o tempo todo. Eles estão se limpando o tempo todo. Então, eles limpam uma peninha ali perto da cloaca, que tá suja de fezes, limpam as asas, limpam o peito e vão espalhando essa bactéria pelo corpo. E aí você vai lá, dá um beijinho na sua calopsita, que você achou que tava limpinha. Pode ser que você contraia uma zoonose, tá? Então, bastante perigoso pra gente, bastante perigoso pra eles também. Risco de infecção pra eles é bastante grande, principalmente infecção renal, tá? Por bactérias da nossa boca. Beijar bico de animal, gente, dividir comida, nossa senhora, não dá, tá? Eu falo assim, finge que você tá comendo, né? Pra despertar interesse do seu animal, pra ele comer também. Gente, tudo bem, uma coisa é você fingir que você tá comendo, uma coisa é você dividir o mesmo pedaço com o seu animal. Isso não é indicado, tá? Tem um pedaço pra você, um pedaço pro seu animal. Se você tá fingindo que tá comendo, tá vendo que seu animal não vai comer, come você o pedaço inteiro e bola pra frente. Nada de ficar dividindo comida, uma colher pra você, uma colher pra ele. Não façam isso, tá bom? O risco de infecção é bastante grande quanto a isso. Segunda pergunta, Gabriele. Risco de não trocar a água todo dia é prejudicial para a ave? Com certeza. Mas com toda certeza, tá, Gabriele? A gente precisa fazer a troca de água e comida todos os dias. Risco de contaminação por água suja muito grande, muito, muito, muito grande. As bactérias na água se reproduzem muito mais rápido. Não tem condição de deixar a água mais de 24 horas disponível ali para os seus animais, tá? Tem que fazer a troca, todos os dias. Cria a rotina, cria hábito, vai ser uma delícia, eu vou falar pra vocês. Hoje, por exemplo, que eu saí de casa correndo, que eu não consegui fazer minha rotina da manhã,
É estranho. Eu gosto de fazer essa rotina. Eu gosto de chegar, de brincar, de pôr uma música, de trocar água, trocar comida. Tornem esse momento divertido, gente. Vocês vão ver que não é sacrifício nenhum, é o que eu falo. O bicho não pediu pra estar ali. Já que ele tá ali, vamos dar qualidade de vida pra ele, vamos dar uma água fresquinha, vamos dar uma comida limpinha, vamos dar atividade, vamos dar interação social. Eles precisam disso, tá? Olha só, a Dani. O que fazer quando a ave descasca a gaiola? Observação, ela tem brinquedo e mesmo assim faz isso. Gente, outro risco. Gaiola descascada, gaiola enferrujada, gaiola que não está adequada, também traz risco à saúde dos animais, tá? Isso também traz um grande risco. Por quê? Porque os animais podem se intoxicar com essa substância, com essa ferrugem, com esse material da gaiola que não está adequado. Então, importantíssimo a gente prestar atenção nisso. E o que fazer quando a ave descasca a gaiola? Vamos dar mais atividade para ela fazer. Vamos prestar atenção no local da gaiola que ela está fazendo isso. Às vezes é um local específico e a gente consegue isolar aquele local, ou se são em diversos pontos, vamos tentar levar para ela uma textura diferente. Por exemplo, o que eu pensaria, tá? Pensando de verdade, pensando muito em voz alta aqui. Um animal que tá roendo a grade da gaiola, primeiro eu pensaria em tédio. Se o animal já tem brinquedo, pode ser que o brinquedo que ele tenha não é adequado pro gosto dele. Eu já falei sobre isso também. Cada um vai ter um gosto, cada um vai ter uma preferência. Se o animal tá fazendo um comportamento que a gente não quer que ele faça e a gente quer evitar isso, eu tentaria trazer um brinquedo que fosse semelhante à grade da gaiola. O que eu talvez faria? Juntaria palitinhos, né? Seriadinhos assim, com um espaçamento parecido com o da gaiola para ver se o animal se interessa, tá? Porque o formato vai ser parecido, a textura, quem sabe, não vai ser parecida, né? Porque de fato vai ser madeira, mas acho que o formato é parecido e aí você poderia pensar em algo desse estilo, tá, Dani? Mas tem que tomar cuidado, não pode deixar o animal ficar roendo grade da gaiola não, principalmente se tiver velha, se não tiver com a pintura em dia, se tiver enferrujada, não é legal, é risco mesmo de intoxicação, e intoxicação por metal é chato, já cansei de falar, intoxicação em geral, é corrida contra o tempo. A gente precisa ficar muito esperto quanto a isso, tá? Evitem mesmo. Bia Luiz e os bichos. Falou, aves solta o dia todo. Solta com outros animais. Passeios rotineiros com as aves. Gente, ave solta com ave, com supervisão sempre. Mais parecido que sejam os portes, né? Então, sei lá, calopsita com calopsita, agapornis com agapornis, papagaio com papagaio. Jamais deixem aves de porte diferentes soltas no mesmo ambiente interagindo. É risco de acidente, já vi muito acontecer. Por exemplo, papagaio com periquito. Não tem condição, né? São portes diferentes, forças diferentes e chance de acidente do mesmo jeito, tá? Tomar bastante cuidado quanto a isso. O hábito de dar comida inadequada para ave, pão, bolacha, macarrão, famoso pedacinho. Nossa, isso daí eu quero morrer também. Ai, meu Deus do céu. Nada de ficar dando pedacinho de pão, pedacinho de bolacha, um pouquinho de arroz, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ah, mas ela gosta, tudo bem. Quer proporcionar esse momento de uma forma diferente? Vamos tentar dar um alimento que o animal possa comer. A variedade de alimentos que esses animais podem comer é muito grande. Não tem por que ficar oferecendo um alimento industrializado. O que eu gosto de falar? Gosto de deixar uma regra bem clara. Se não tem na natureza, a gente não vai oferecer, tá? Então, a gente não vai achar na natureza uma bolacha de água e sal, tá? A gente não vai achar na natureza um biscoito de polvilho. Então, a gente não vai oferecer. Nada que é industrializado, a gente deve oferecer, tá? Nada que tenha sal, nada que tenha açúcar, nada que tenha conservante, nada disso
a gente deve oferecer para os nossos animais. E lembrem do que eu falei. Quer oferecer um pedaço de maçã, por exemplo, que eu ofereci hoje para os meus animais, inclusive, quem não viu, dá uma olhada lá no Stories. Eu não vou morder a maçã, dar um pedaço para o pescoço comer, morder a maçã, dar outro pedaço para ele comer. Não. Eu vou tirar um pedaço para ele e vou comer o resto. Esse hábito de dividir não é bom, tá? Esse hábito de dividir mas eu faço isso a vida inteira, 10, 15 anos, nunca deu nada. Ótimo, fico muito feliz que nunca tenha dado nada, mas pode vir a dar algum dia. Esse animal pode vir a, ingerir alguma bactéria bem patogênica para ele, corre o risco de infecção, então não vamos fazer isso, tá? Tô vendo que vocês estão falando um monte aqui. Eu já volto para ler as perguntas de vocês. Nossa, essa é boa também. Bia Luiz e os bichos. O hábito de fumar perto das aves. Eu já vi fumantes que não estão nem aí. Nossa senhora. Isso daí é um caso muito sério. Muito sério. Eu acho que eu posso até vir falar uma live só sobre isso. Não sei se tem muito fumante aqui ou não. Não sei se tem gente que conhece, gente que tem hábito de fumar perto da ave ou não. Mas eu acho que isso pode render uma boa conversa. Acho que esse foi uma boa pedida. O hábito de fumar perto da ave, gente, ele é prejudicial não só para a saúde respiratória do animal, ela é horrível para comportamento, ela é horrível. O animal acaba ingerindo essa fuligem, tá? Isso acaba grudando nas penas. Isso é horrível, é um hábito horrível. Primeiro que fumar já é um hábito horrível. Fumar perto da sua ave, então, gente, não é legal. Isso desengatilha muitos problemas, tá? Problemas de saúde e problemas comportamentais também, tá? Ó, Bio, Luiz e os bichos tá aí. Falou, fumantes nem bicho deveriam ter. Obrigada. Obrigar outro a aguentar a fumaça é tenso. É tenso. Eu acho que assim, se você tem esse hábito horrível de fumar, desculpa a minha sinceridade, mas acho que quem fuma sabe que não é um hábito legal. Não faça isso perto dos seus animais, não faça isso porque de fato prejudica. Você acaba forçando uma situação que não deveria acontecer, tá? Não sei se é de interesse de vocês ou não, mas eu posso vir falar sobre não só fumar, né? Fumar sim, mas tudo que é fumaça, a gente precisa tomar bastante cuidado com aves, com psitacídeos. Eles têm um sistema respiratório delicadíssimo, único, extremamente singular e isso é muito prejudicial, tá? Mas calopsita, aqui não tem, mas meu vizinho é cachimbeiro, meu Deus do céu. Bom, concordo com tudo que vocês estão falando aí, viu? Eu acho um ótimo tema. Se vocês quiserem, eu posso vir falar sobre esse tema, tá? Fumaça perto do animal, realmente o hábito de fumar perto, o churrasco, o incenso, a vela aromatizada. Se vocês toparem, eu posso vir falar sobre esse tema, porque assim, de fato, tem bastante coisa pra falar, o que eu falei. Tanto a parte respiratória fica comprometida, a parte de tegumento fica comprometida, acaba até alterando o comportamento do animal. Então, é bastante interessante. A Val Lima falou, aves com acesso fácil à cozinha, principalmente o voando. Exatamente, Val. Cozinha e bicho e ave não combina, tá? Não combina. É importante a gente manter a cozinha sempre longe. E se o animal vai, por algum momento, estar ali na cozinha, nada de cozinhar com o animal ali, nada de ter panela destampada, nada de ter coisas pontiagudas, superfícies quentes. A cozinha é um prato cheio para acidente, tá? Vocês estão falando que querem a live sobre a fumaça, né? Vamos pensar em fazer semana que vem. Eu vou até anotar para não esquecer, mas é um tema legal para vir falar. Que mais? Deixar as aves soltas no chão, a Ana falou. Acontece pisão, acontece do cachorro pegar, acontece um monte de chutar. Acontece, tá? Eu já vi bicho perder o rabo
porque estava no chão, aí a pessoa pisa no rabo, o animal tenta voar, tenta sair, deixa todas as penas para trás. Então, deixar o bicho solto no chão, principalmente os animais que têm a asa cortada, que acabam ficando no chão, é muito risco. É muito, muito, muito risco. É risco do animal comer algo que não deveria. Então, às vezes tem alguma sujeira no chão, algum pedacinho de alguma coisa, acaba comendo rejunte, acaba comendo a borrachinha do chinelo. Então, é bastante ruim o hábito de deixar o animal no chão, tá? O animal, na maioria das vezes, não fica confortável no chão também. Não é um local em que as aves se sentem muito confortáveis, tá? É lógico, tem sempre as exceções, mas na grande maioria não é um lugar que esses animais ficam confortáveis. A Fer Lopes, o hábito de dar beijos nas aves é prejudicial para ela e para nós? Falei sobre isso, Fer. Falei sobre isso, é prejudicial para os dois lados, tá? Para elas e pra gente também. A gente precisa ficar bem atento quanto a isso. Que mais? Tem umas perguntas que não são sobre o tema, então eu vou passar, tá? Vou ler só as que são sobre o tema. Passar perfume perto da calopsita faz mal? Foi a It's Vivian Lima. Faz porque a gente cai na parte de sistema respiratório que eu tava falando agora. Tudo que for inalante, tudo que pra gente já tiver um cheiro forte, o que pra gente já irritar, o que pra gente a gente já tiver sentindo o cheiro, pra eles, gente, vai ser extremamente mais forte e eles são extremamente mais sensíveis do que a gente. É importante a gente não passar nem perfume, desodorante, aerosol. Nossa senhora, eu tenho alguma coisa com desodorante aerosol que me trava a garganta, parece que eu vou morrer asfixiada. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, imagina uma ave. Não façam isso, tá? Nada de desodorante, perfume, spray de cabelo, nada disso perto de ave, tá? Mantenham os animais longe. Toda vez que vocês forem passar algo em vocês ou no ambiente que realmente tenha um cheiro forte, que venha a ser um possível tóxico inalante, tá bom? Passear em área externa, a Tatiane falei sobre isso também. Foi o primeiro risco que eu falei, Tati. Grazi Brandão, dormir tarde. Dormir tarde, ele não entra num risco letal, né? Eu falei dos riscos letais aqui. O dormir tarde, ele é um risco para a saúde no sentido de que a gente tem uma queda imunológica mesmo, tá? A gente tem inúmeros desbalanços relacionados a sono e a gente deveria evitar a ave de dormir tarde, acordar cedo, enfim. Também já fiz uma live sobre o manejo do sono. É importante vocês verem, para quem não viu, eu acho que tá no IGTV, tem no YouTube também. Entrem lá, vejam sobre o manejo do sono das aves de vocês, tá? Deixar o animal solto em casa sem supervisão, né? Também falei sobre isso. Acho que era isso, gente. Essas foram as perguntas, as colocações relacionadas com o tema. Eu vou ver se eu volto pra tentar responder um pouquinho vocês. Tem uns 4 minutinhos. Falei muito hoje, tô até ficando com a voz falhada. Vamos ver se eu consigo voltar a responder vocês aqui. Síndrome de pirata. O povo acha que a ave é pra ficar de enfeite no ombro. Ai, meu Deus do céu, esses bichos no ombro. Vocês sabem que não é nem certo, né? Nem pra, por exemplo, nem pra voo livre é legal a gente deixar o bicho no ombro. Não é adequado, não. É um hábito que eu tenho com os meus bichos em casa que é errado. Também falo pra vocês, eu tenho muito pra melhorar. Tenho muita coisa pra aprender, tenho muita coisa pra melhorar. Aquela velha máxima, né? Aquele clichêzão. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, bora tá sempre atualizando. Que mais? A minha só sai de casa na caixa de transporte. É isso aí, Cris. Orgulho, nossa senhora. Fico feliz da vida. Esses meus alunos do Bird Academy me matam de orgulho.
Vamos lá. Ai. Risco de quarentena. Tem que fazer quarentena, gente, por favor. Não subestimem o poder da quarentena, tá? Deixa eu ir para as perguntas que vocês estão mandando agora. Quem tiver pergunta, gente, manda aí, porque senão eu me perco aqui. Eu deixo a minha no ombro porque não pode. É risco do animal te atacar, tá? Então, para animais de pequeno porte a gente consegue controlar, para os de médio e grande porte a gente já não consegue controlar. Ei, que estão falando do dia de amanhã já. Débora falou, fala sobre as plantinhas no ambiente. Eu tenho um bom PDF sobre as plantas que podem e as que não podem. Se você estiver no grupo do Telegram, lá tem. Na comunidade do Facebook também tem. Para quem tem o e-mail cadastrado, eu já mandei uma vez esse PDF. Posso pensar em remandar, tá? Mas tem disponível lá no Telegram e no comunidade do Facebook, que é onde fica tudo salvo. Tudo que eu mando fica salvo lá, tá? Eu vou rever essa live novamente, deixar salva. Vou tentar deixar. Prometo que eu vou tentar deixar. Barulho de som ou TV alto não é legal, principalmente à noite, que a gente realmente precisa garantir uma boa qualidade de sono, tá? E o que eu me preocupo mais com o barulho, é lógico, um barulho alto não é agradável, mas cuidado com o estímulo de barulho. Às vezes é um barulho que para eles podem associar com predador e podem se assustar bastante. Plantas tóxicas, vocês querem, gente? Eu posso vir falar de novo sobre isso. Parece uma árvore de agapornis. Brinquedo com linhas e fiapos, bastante prejudicial. A gente precisa tomar cuidado, acontece muito acidente também. Eu tenho uma live sobre isso também, então dá uma olhadinha aí pra vocês conseguirem ver, tá? Galera, sejam alunos do Bird Academy, vocês não vão se arrepender. Ai, Cris, obrigada. Que mais? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando não tem veterinário especializado na cidade, como deve ser a quarentena? A quarentena, ela não inibe o fato da gente precisar fazer exame, tá? Então, se não tem um veterinário na sua cidade, veja se você não consegue trazer ninguém de uma cidade vizinha, veja se você não consegue ir para uma cidade vizinha, porque é de fato muito importante. A quarentena tem detalhadamente explicado como que a gente tem que fazer no Bird Academy. A gente não pode deixar o animal no mesmo ambiente que os animais que a gente já tem em casa, mas é o que eu falei, ela não elimina o fato da gente ter que fazer os exames preventivos, tá? Doutora, qual a minha opinião sobre gaiola de madeira para canário? Péssimo. Horrível. Não recomendo. Não recomendo mesmo. A madeira é muito porosa, é muito de difícil limpeza, tá? O pessoal falando que quer que faça sobre fumaça de aerosol. Então, eu anotei aqui. Eu vou deixar anotado pra gente conversar a segunda que vem, quem sabe, tá? Que mais? O barulho da descarga do banheiro é motivo de gritinhos. Sério, gente? Tem uns bichos, né? Cada um com a sua particularidade. Qual a espécie dos meus agapornis? Cosme e Wanda. Eles são roseicoles, tá? São agapornis roseicoles. Mas é bom pra quem faz veterinária? Não entendi essa. Gritinhos noturnos. Bird Academy, a Raíssa tá falando. Eu aprendi tudo e fica melhor no manejo, na rotina diária com as aves. É isso aí. Gente, nosso tempo tá se encerrando por aqui, tá? Eu vou encerrar pra conseguir deixar essa live salva. Muito obrigada para todo mundo que participou, para vocês que ficaram aqui, que interagiram. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês mais um pouquinho a cuidar melhor do bicho de vocês.
A gente se vê, pra quem tá aí com o e-mail cadastrado, nos grupos Facebook, Telegram. A gente se vê amanhã, a gente se fala amanhã. Um grande beijo, até a próxima. Ah, quinta-feira tem Quinta das Perguntas, hein? Ao vivo às 18 horas, espero vocês. Tchau, tchau, boa noite.